Os 5 pecados capitais, mais um, do fisiculturismo, pelos quais muitos de vocês não obtêm o resultado desejado. Antes de culpar a sua mãe por não estar cozinhando seu frango, as suas batatas, o dono da academia porque não liga o ar-condicionado, porque não compra equipamentos fashions para você treinar, vamos analisar os erros mais comuns cometidos pelos atletas de fisiculturismo. Pecado 1. Alimentar-se inadequadamente. O alimento é a base do sucesso para aqueles que querem ganhar volume, definição, força ou qualquer outra qualidade física. Não é só proteína. É importante, como tendem a pensar alguns atletas, mas principalmente uma alimentação equilibrada com inclusão de todos os grupos alimentares e a alimentação mais natural possível. Não são também suplementos caríssimos que se baseiam o físico de um campeão. Eles apenas auxiliam e às vezes tornam a vida mais cômoda para aqueles menos afetos à cozinha. Não há quase nada que o suplemento alimentar possa fazer que o alimento natural não faça por você. Pecado 2. Falhar quanto à suplementação alimentar mínima. Por mais equilibrada que seja a sua alimentação diária, existem alguns complementos que muito dificilmente serão absorvidos ou oferecidos na sua alimentação natural nas quantidades necessárias para um atleta sério. Pecado 3. Treinar inadequadamente. O exercício físico é o agente mais anabólico que existe. Sabendo disto, muitas vezes intuitivamente, atletas menos experientes sofrem sintomas de sobretreinamento. É o que vemos com muita frequência. São aqueles atletas que querem levar o seu físico ao extremo e acabam por ultrapassar esses limites, muitas vezes em anos-luz. Como consequência, ao invés de aumentar o seu físico, estabilizam ou até acabam por diminuí-lo. Existe também o atleta preguiçoso. Este aparece na academia uma vez por mês e ainda não sabe por que não está crescendo. Cada atleta deve encontrar o volume e a intensidade que melhor funciona para si. Isto é algo muito individual, apesar de que existe uma fórmula que vem funcionando para uma maioria de nós mortais. Não se esqueça de controlar o peso na fase negativa do movimento. Pecado 4. Preste atenção. Utilizar farmacológicos sem a devida orientação. A automedicação já é um problema enraizado na cultura brasileira, o que em si demanda um sério processo de conscientização. Em se tratando do uso de drogas relacionadas com o culturismo, tais como os esteroides anabólicos, GH, insulina, diuréticos e outros, o problema pode alcançar dimensões alarmantes e causar sérios riscos à saúde. Dosagens elevadas de esteroides anabólicos provavelmente causarão efeitos colaterais, o que, a princípio, não matará ninguém a curto prazo. Os efeitos a longo prazo ainda não são conhecidos, mas drogas como insulina e diuréticos podem matar o usuário mais rápido do que um sprint do Ben Johnson. Desta forma, se você preza o futuro de sua saúde, procure orientação médica antes de administrar qualquer medicamento.
Este será encarregado de prescrever a dosagem, ajustar ou interromper a mesma. Existe uma tendência de pessoas a pensar que todo médico é bom e que sabe de tudo. A medicina é, sim, uma profissão muito abrangente. Por isso existe tantas especialidades, tais como ortopedia, anestesia, cardiologia, ginecologia. Os especialistas desta área provavelmente não saberão quase nada a respeito do uso de drogas relacionadas com o culturismo. Mas se procurar um médico endocrinologista, você terá mais chances de ser bem orientado. Apesar de que, olhando para o mundo da realidade, será bastante difícil encontrar um médico que esteja a fim de lidar com essas drogas para o tratamento de pessoas aparentemente saudáveis. Boa sorte! Pecado quinto: falhar quanto à motivação. Este é um aspecto intrínseco que vem de dentro para fora e que não se pode comprar em farmácia. Informação é poder, mas se você não tiver o entusiasmo para utilizá-lo, este poder em muito pouco irá ajudá-lo. É o mesmo que ter uma Lotus apenas para dirigir dentro dos limites legais de velocidade no centro de São Paulo na hora do rush. Certas coisas nos são dadas de graça pela mãe natureza, como seu potencial genético. Outras ocorrem pela sorte, como acertar na Mega Sena, ou por coincidência, como o encontro de uma alma gêmea. Mas motivação só depende de você. Focalize o seu objetivo, memorize a sua imagem corporal como ela é hoje e o físico que você deseja alcançar. Não importa que seja um físico atlético, definido e bem proporcional, ou a gigantesca imagem corporal de um Mr. Olímpia. Só não seja modesto. Focalize naquilo que você realmente deseja e mantenha esta imagem constantemente na memória. Trabalhe arduamente em direção a ela. Acredite, se você fizer isto, meio caminho estará andado para a conquista de seus objetivos e você estará pronto a utilizar todo o seu potencial. É como dirigir a Lotus, anteriormente mencionada, a todo gás em Interlagos. Vejam vocês, esses 5 pecados capitais eu acabei de ler do primeiro livro que eu escrevi, Musculação, Anabolismo Total. Este livro icônico que escrevi há quase 30 anos atrás. E acredito que muitos desses pecados capitais aqui mencionados permanecem como os mesmos erros passado 30 anos. E como eu mencionei, 5 pecados capitais mais um, o último está neste aqui, ó. O último livro que eu escrevi, o primeiro, 30 anos depois. O Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente. E aqui eu leio. É o pecado sexto. Nestes dias, replicam informações abundantes pelos canais da internet, criando preocupações e necessidades inexistentes que reverberam como um vírus, causando confusão, angústia e muitas vezes frustrações. É comum entre aqueles ávidos por resultados excelentes em seus programas de treino depositarem suas esperanças em dieta, suplementação, farmacológicos, tratamentos estéticos e metodologias de treinamento. Porém, sem nunca realmente se aplicarem corretamente em nenhuma dessas preocupações. Tampouco percebem o caráter interativo das mesmas ou a necessidade, simplesmente,
por falharem e estar autoconscientes. Aqui neste livro eu ensino o que é o inconsciente, o consciente e o autoconsciente. Do primeiro ao último. Entre estes livros, existem mais de 20 outros livros que escrever. De todos eles, se eu tiver que recomendar um único para você começar a leitura, é este aqui. Espero que isso tenha sido útil para os senhores.